E dando sequência à nossa programação aqui no palco, teremos um encontro de titãs. Para moderar esse painel, chamo ao palco Carlos Sambrana, cofundador do Neofeed, por favor. E os nossos convidados, Rubens Menin, presidente do Conselho de Administração da MRV, Inter, Log, CNN Brasil, Rádio Itatiaia e Coned. Por favor. E Luísa Helena Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza e do Grupo Mulheres do Brasil. O tema do nosso painel é Titãs Empresariais e o Brasil no Jogo Global. Bom, boa tarde. Estamos aqui com dois grandes empresários, Rubens Menin, Luísa Trajano. E acho que é uma oportunidade da gente escutar vocês, não só sobre os pontos positivos do Brasil, mas também onde vocês estão enxergando problemas. Hoje, olhando o Brasil, qual é o maior problema, na opinião de vocês? Você primeiro, Rubens. Como ele tem só uma mulher no painel, quem vai mandar sou eu, né? Deveria ser Luísa, viu? Mas, boa tarde a todos aqui. Sambrana, é um prazer estar aqui. Esse tipo de evento é muito importante, nessa discussão do Brasil é importante, né? A gente fala o seguinte, né? O copo está meio cheio, meio vazio. Eu, normalmente, acho que está sempre meio cheio, mas tem a parte vazia que a gente tem que lutar contra. Eu vejo o seguinte, um dos maiores problemas que o Brasil tem hoje, eu posso ver em outros lugares que a gente tem atividades, é a burocracia. O que o pessoal fala é custo Brasil. Antigamente, não sei se vocês lembram, o Hélio Beltrão era ministro da desburocratização. Nós temos que levar isso mais a sério. Você hoje fazer qualquer investimento no Brasil, você tem um custo que é da ordem de 10% do custo total, que é o custo da burocracia. Isso impacta a planilha de investimento. E a gente está deixando isso empurrando com a barriga, não está na nossa prioridade, está na gaveta lá embaixo. Então, eu diria o seguinte, que a gente tem que levar mais a sério a desburocratização e diminuir o custo do Brasil, porque se deixar, é como se correr uma maratona com um cinto de chumbo. Se deixar a gente solto, nós vamos arrebentar a boca do balão. E você, Luísa? Olha, até a gente não combinou nada, mas tem segmento do Brasil que custa 10% a burocracia e não vai para ninguém. Não está indo para o governo, não está indo para a população e não está indo para a economia. Então, assim, já tentaram muito, a FIF tentou, o Brasil, na época, e impressionante, eu acho que a burocracia é a coisa mais... E também, nós estávamos comentando isso, a gente comentou, é uma comunicação muito fragmentada ainda. Nós não temos uma comunicação do país, o Rubens estava falando, e ele tem uma empresa de comunicação, a comunicação é muito séria, e eu acho mais um problema, a autoestima do brasileiro. A gente vê um auditório desse e fala, nem parece que é no Brasil, dá vontade de dar um tapa, né? Porque é no Brasil. Então, a gente tem uma autoestima muito ruim. Nós estávamos falando agora mesmo, eu acabo tendo uma filha que mora em Portugal, que mora em Paris. Gente, a burocracia, nós valorizamos o banco demais, a digitalização dos nossos bancos é uma coisa impressionante. O Rubens também tem coisa lá, é impressionante. Se você perde um cartão, é uma semana, é 10 dias, tudo é burocrático. Então, assim, a gente tem essa autoestima nossa, não dá condição de a gente falar nem o que a gente tem de bom, a gente só fala o que a gente tem de negativo. Então, acho que essas três coisas são muito sérias, fora toda a parte econômica, que também já foi falada aqui. Apesar disso, vocês continuam investindo e criando várias empresas. E aí eu chego a essa pergunta que eu acho que é uma pergunta que todo mundo gostaria de fazer para vocês. No painel anterior, no primeiro painel do dia, a gente escutou dois gestores, o Felipe Guerra, da Legacy, e o Mário Toroz, da Ibiúna, dizendo que mesmo com a queda da taxa de juros nos Estados Unidos, provavelmente, no Brasil, a gente vai ter um aumento da taxa de juros, ou entre 0,25% ou 0,50%.
Qual que é a opinião de vocês, como empresários, sobre essa nossa taxa de juros? Bom, pessoal, eu às vezes me impressiono porque existe quase um consenso que a política do Banco Central está certa e é por aí. Eu meio que discordo disso. Eu participei de um painel outro dia com o presidente Roberto Campos e falei isso para ele não gostou, mas eu vejo o seguinte, que é lógico que nós temos que fazer o dever de casa, temos que olhar déficit público, melhorar a eficiência do Estado. Mas nós temos hoje uma taxa de equilíbrio de 7%, é muito alta. Quer dizer, uma empresa AAA hoje no Brasil paga 7% de juros reais, é muito dinheiro. E eu penso muito que talvez o discurso, eu vejo o discurso do Banco Central americano, do FED, como é que ele é todo concatenado. Eu vejo o discurso do Banco Central, com muito respeito ao Banco Central, sou favorável ao Banco Central independente, ele é meio errático. Você veja o seguinte, nós abaixamos os juros numa rapidez maluca para 2%, depois subimos numa rapidez maluca para 13%. Isso deixa as empresas que estão investindo, investimentos grandes, sem uma capacidade de planejar. O FED fez um movimento parecido, mas ele não foi em V, ele foi alongado, né? Por quê? Tem que olhar a empresa. Se você pega a política monetária, na hora que ela aumenta os juros, ela diminui a demanda e você diminui a inflação. É a lógica maior. Mas, por outro lado, a hora que você aumenta os juros nesse nível que está no Brasil, você investe menos e vai ter menos oferta. Então, você, a médio prazo, você está contribuindo com o aumento da inflação. E na política monetária, você tem um certo empirismo. Não existe uma fórmula que você coloque e vai dar 10,5, 10,75, existe um empirismo, comunicação. Então, eu acho que a gente tem que agora pensar muito, da mesma forma que em 94 nós fizemos um plano real, porque a inflação nos atrapalhava demais. Acho que esse país tem que pensar de forma conjunta na taxa ideal de juros. Tem países com situação fiscal muito pior que o Brasil, com piores fundamentos. Nós temos aqui uma reserva de dólares grande, nós temos uma balança comercial favorável e que tem um juros menor, um real menor. Então, acho que a gente tem que olhar um pouco isso. E quase que é um consenso, não, está se gastando muito. É lógico que temos que controlar o gasto, mas vamos subir os juros. Quer dizer, agora parece que está quase certo que vamos ter um aumento de juros, né, no Copom. Eu, sinceramente, acho que a gente tem que pensar isso com mais profundidade, discutir mais na sociedade, porque esse juros real de 7% e mais, o spread aumentou, porque aumenta os juros, aumenta a inadimplência, aí aumenta o spread. Isso é um ciclo virtuoso para baixo, ao contrário, não virtuoso, né? Negativo. Então, eu vejo o seguinte, que precisamos discutir com mais profundidade isso, não podemos ficar na mão só de meia dúzia de pessoas, essa decisão, aperta o botão, sobe os juros, aperta o botão, é lógico que é o mandato deles, mas temos que discutir mais com a sociedade, com mais seriedade o caso dos juros. E você, Luísa? O varejo sente na veia os juros. Mas aí vocês têm que entender, gente, que não é só varejo. É isso que eu não entendo. O varejo, se ele não vende, a indústria não fabrica. Se a indústria não fabrica, então o varejo é a ponta que começa. E o problema do varejo, eu já fui muito pequena, eu já fui média e já fui grande. O problema é que quem mais gera emprego é a pequena e média empresa. Quem mais é afetado com juro alto é a pequena e média empresa. Por exemplo, o Magazine, a família botou dinheiro, pagou 3 bi, conseguiu. Mas quando você é pequeno e médio, você não consegue dinheiro assim. Então, assim, eu fico defendendo a pequena e média, porque é PPP, pense primeiro na pequena. Eu posso gerar 40 mil empregos, ele pode gerar, mas as pequenas e médias empresas é que movimentam o país. Aí os bancos fecham, não emprestam. Então, é assim, você tem que cortar despesa. Despesa você tem que estar cortando sempre. Mas também, se você não tem venda, ninguém vive sem venda. E não é só o varejo que não vive. É preciso vender a carne para ele poder vender a carne. O açougue precisa vender a carne. Para o frigorífico vender. Precisa vender a geladeira para vender. Então, não é só o varejo que afeta. Então, quando eu grito, parece que eu estou gritando pelo varejo. Não tem falta de produto. Eu convivi com todas as épocas de crise, o Rubens também, que já existiu. Tudo. Congelamento, tudo. O que mais dá alta de juros é quando está tendo falta de produto que vai gerar inflação.
porque aí todo mundo aproveita, não tem falta de produto, sobrou carro, sobrou geladeira, sobrou casa, sobrou imóvel, sobrou tudo. Então, assim, eu não aceito, mas eu fui a primeira a falar, falei diretamente para ele também, aí todo mundo põe no jornal, porque a Luísa falou, então todo mundo sabe. Então, por isso que foi muito bom falar. Não tem razão desse juro estar nessa altura. Não tem, prejudica um país que é feito de startups. Nós nascemos startup. Um país que é feito de pessoas que estão trabalhando muito para criar o país. E sofreram muito. A pequena e média empresa sofreu muito com essa alta de juros. Nós não podemos, como empresário, não pensar na pequena e média empresa. Não pode, não pode. Agora, a gente tem um efeito na economia também, além da taxa de juros, a gente está vendo uma questão que está mexendo não só na economia, mas também na vida das pessoas, e pessoas deixando de comprar produtos para jogar, que são as bets. Qual é o efeito disso hoje nos negócios de vocês? Como é que vocês estão olhando isso? Sambrana, voltar só um pouquinho atrás, porque eu queria complementar um pouco o que a Luísa falou. Só para dar uma noção do mundo real, né? Há 3 anos atrás, a taxa de Selic era 2. Né? Juro real, 0. E as empresas do setor da construção captavam a 2. O pessoal falava, CDI careca, né? Era a expressão. Hoje, o juros real foi para 7,5%, mas a taxa média do setor foi para 3%. Então, passa a ser 10,5% de juros. Isso é extremamente nocivo e, a longo prazo, não é sustentável. Agora, voltando, desculpa, eu queria só complementar isso aqui. Eu, sinceramente, eu não sei te falar com exatidão os números de apostas. Existem muitos números, mas eu sei que é grande, né? A gente sabe que é grande. A preocupação é que as famílias de menor poder aquisitivo comprometem o orçamento delas, porque o jogo é um negócio inebriante, né? Então, ele pega o salário dele, uma ajuda social, alguma coisa assim, e gasta muito rápido aquilo na aposta, na expectativa, na esperança de que aquilo venha dar um benefício bom. Mas a gente sabe que a média é que não vai dar. Então, pode comprometer a saúde financeira e prejudicar até coisas básicas, como alimentação das famílias, etc, etc. Eu realmente não tenho números básicos, mas, intuitivamente, eu acho que a gente tem que trabalhar isso de alguma forma para chegar numa coisa boa, né? Temos que discutir mais esse assunto. O IDV é o Instituto de Desenvolvimento do Varejo, e a gente nasceu com um propósito muito grande de estar com os governos, independente do partido, mostrando o que acontece. Nós fizemos 20 anos agora e fomos quase todo mundo para Campos do Jordão. E recebemos o vice-governador Geraldo Alckmin. E, quando a gente tocou nesse assunto, a gente percebeu que eles estavam muito ainda sem focar nisso. E a gente insistiu. E hoje o IDV está lá, hoje e amanhã, com eles, para levar números, para levar estudo, porque nós temos comitê. É muito sério, é sério, tanto no nível... Porque as pessoas têm ilusão que vão ficar ricas da noite para o dia, começa a jogar porque a propaganda está muito grande. E é muito sério, gente, que temos números de pessoas que estão suicidando quando fica endividada. Então, assim, é muito sério de modo geral. O que a gente está fazendo hoje, amanhã, eu não vou poder ir porque eu estou indo para Amapá, mas está indo todo mundo, nós temos um grupo hoje, quer dizer, principal, a gente despertou no vice-governador que o negócio precisava ser olhado, até para tomar uma atitude, Rubens, porque realmente não estava sendo olhado e nós estávamos com muitas informações. Então, hoje e amanhã, hoje eles estão reunindo e amanhã a gente vai mostrar. O IDV tem um estudo bom para dizer, ninguém está falando para tirar jogo, para tirar nada, mas, pelo menos, tem que estar olhado o que está acontecendo debaixo do tapete, aí uma coisa muito séria, que está tirando dinheiro da economia, que isso prejudica. Você fala, prejudicou o Magazine? Não, assim, ainda não chegou. Mas isso é uma coisa que então, hoje está indo para lá uma equipe, e a gente falou, governador, vice-presidente, governador, por favor, escute. Aí ele escutou, entrou nisso, e hoje ele já convocou para estar um grupo lá para estudar. E depois, se você quiser, eu posso passar para vocês esse estudo do IDV, que é muito sério, e foi profundo, e não é para tirar nada, é para dialogar, para entender o que está passando.
Agora, Luísa, você falou aqui no começo que um dos problemas do Brasil é a baixa estima. Aonde que o brasileiro tem que ter a autoestima? Tem que ter orgulho de ser brasileiro? Onde você enxerga os grandes potenciais do Brasil? Tudo eu enxergo. Ó, o Brasil tem 200 e tantos milhões de habitantes. 10% só tem ar-condicionado. O Brasil tem um potencial. Casa, então, eu vou dar um número aqui perto do meu amigo, que eu vou ficar com vergonha, mas diz que a gente precisa construir 20 milhões de casas em 10 anos para ter um nível de igualdade social. É isso aí, mais ou menos, ou não? Eu nem até fico com vergonha de dar perto dele, porque ele... Rubens, quer ver o potencial do Brasil? Quantas casas você faz por minuto? Ô, Luísa, vocês vão ficar assustados. Você está bem informado, hein? Eu ajudei ele a fazer um negócio. Uma chave de uma casa. Quer ver quantas casas ele faz por minuto? Esse é o Brasil. Vamos lá, Rubens. Uma chave de uma casa a cada 2 minutos e meio. Gente, vocês não vão aplaudir? Uma casa a cada 2 minutos e meio. Esse é o Brasil. Só no Brasil, né? Só no Brasil. Num país continental. E pergunta se você tem alguma para vender. Você tem alguma para vender? Está tudo só que está construindo. O mercado está bom. O mercado está vendendo bem. O mercado está firme. Quer dizer, esse PIB que surpreende o Brasil. Agora, você imagina quando tiver condição de a gente construir 20 milhões de casas em 5 anos. O que nós vamos vender de geladeira, de fogão, de tênis. Porque quando a pessoa tem casa, é uma autoestima dela. É um Brasil que tem um potencial. É um Brasil... Agora, nós sofremos o primeiro problema sério de natureza, que foi no Rio Grande do Sul. Nós não temos, você vê, minha amiga tia aqui, eu vou para o Japão, você tem que fazer treinamento de terremoto, tem loja com 5.000 metros de terremoto, né? Vive preparando para isso. Um país que tem uma diversidade econômica, nós temos uma agricultura que dá para alimentar o mundo inteiro. Dá para alimentar muita gente. Então, nós temos um potencial. Não estamos tão jovens, mas ainda somos um país jovens, que tem muito potencial. Então, assim, isso é o Brasil. Agora, empresário precisa estar mais voltado para ajudar qualquer governo que for, precisamos estar junto, e a população também, a sociedade civil também tem que estar junto. Nós precisamos nos unir. Hoje eu tenho um grupo Mulheres do Brasil, que é um grupo político superpartidário. Tem 125 mil mulheres no mundo inteiro, unidas para fazer um país melhor. A gente tem a sociedade civil. Eu fui convidada para ser uma opção de coisa, menos vice do Lula, e tomei uma paulada, porque todo mundo achava que eu ia ser vice do Lula. Muita gente me convidou, menos o Lula. Mas, no entanto, eu fui convidada, mas eu acredito em políticos bons, eu e o Rubens convivemos com políticos bons, mas eu acredito na sociedade civil unida. Olha o que nós fizemos na pandemia, com a vacina. Foi a união da sociedade civil com políticos, com tudo que se uniu. A gente conseguiu, até setembro, vacinar 75% da população, sem falar mal de ninguém, sem botar culpados. Então, é uma sociedade civil que precisa se unir e fazer proposta, mas, para isso, precisa ter a autoestima desse país. Rubens, passando para você agora, onde você vê grandes oportunidades para o Brasil? Sambrana, vou até pegar mais uma carona com a Luísa. Ela falou uma coisa que ela está 100% certa. Nós precisamos unir o país. Essa polarização está muito chata. Nada que é polarizado dá certo. Então, primeiro, nós não vamos fazer uma nação sem ter política. O dia que a política ficar de lado é autocracia. Nós precisamos da política, né? Da boa política de preferência. Mas a gente precisa unir essa coisa. Então, parece que aqui virou torcida de futebol, queda de braço, nós contra eles. Não, nós somos o Brasil, então nós precisamos unir o Brasil. Nós temos diversas avenidas no Brasil. Esse país, quando fizeram aquele banquete do Goldman Sachs que fez no início dos anos 2000, o BRICS, né? Opa, nós estamos lá, são os BRICS. Nós somos um país continental, ainda emergente, com ainda algum impulso de demográfico, porque, mesmo que a população não esteja crescendo tanto, mas você tem a meninada que já nasceu, que vai virar consumo, né? Então, nós temos uma série de avenidas, né? A Luísa falou do agronegócio, do serviço, do comércio, da infraestrutura que nós temos que fazer. Nós temos que fazer não só 20 milhões de casas, mas nós temos que fazer portos, aeroportos, estradas de ferro, infraestrutura. Isso aí foi um dos fatores que ajudou muito a China a crescer. Nós temos um mercado de consumo. Então, mais uma vez, nós temos que tentar discutir como sociedade quais são os empecilhos. Nós já citamos 2 aqui. Um é a burocracia e o outro é a alta taxa de juros.
E a gente tem que pensar o seguinte, nós precisamos do dinheiro lá de fora, nós precisamos do dinheiro do investidor. Nós somos uma democracia, somos um Estado de Direito. Nós temos que mostrar para o investidor que ele pode vir para o Brasil, que ele vai ser muito bem recebido, que nós gostamos do dinheiro dele e vamos dar a ele o retorno necessário. Ele vem aqui para o Brasil, correu o risco junto com a gente. Então, se a gente organizar a casa direitinho, sem briga, sem confusão, nós vamos sair lá na frente. Agora, não tem tempo a perder. Nós já perdemos algum tempo aí, durante esses anos aí, com essas discussões que não levaram a nada. Vamos unir o país e vamos traçar um planejamento estratégico e vamos correr atrás que a coisa vai dar certo. Mas você é muito crítico em relação, e eu já escutei isso algumas vezes, à fuga de cérebros, de grandes talentos brasileiros que acabam indo embora do Brasil, trabalhar fora e não voltam mais. Como a gente pode reter esses talentos no Brasil? Sambrana, realmente essa é uma das preocupações estratégicas que eu tenho. As estatísticas oficiais que são falhas, elas têm uma medida de mais ou menos 25 mil pessoas por ano emigrando do Brasil. Mas, na verdade, é maior que algumas coisas, a estatística não capta bem. As pessoas que vão fazer um curso lá fora, ou que estão em turismo, mas, na realidade, estão mudando, né? E a gente está aumentando a população sem nenhum demérito, mas de gente pouco capacitada, e aquelas pessoas que a gente capacita, investe, quer dizer, a nação investe na educação básica, numa certa formação, e aí ela vai lá para fora e fica lá. Isso é muito ruim, isso aí a médio prazo vai ser muito ruim para o Brasil. A gente sabe que a gente tem que capacitar nossa população para a gente ter mais competitividade. E como é que reverte isso? Se a gente fizer esse dever de casa, e aqui se transformar realmente num ambiente de negócio propício, numa democracia estável, num país, vamos chamar assim, gostoso para fazer negócio. Você vê o seguinte, aquele ranking do Banco Mundial parou de ser feito, a gente estava lá atrás no Doing Business, né? Porque você tem um comparativo do Brasil, o Brasil está perdendo em várias estatísticas sobre a facilidade de fazer negócio, nós temos que ficar mais friendly. E tudo isso passa, mais uma vez, pelo Estado de Direito, que é importante, mas passa também pela burocracia, pelos juros, pelas garantias jurídicas, que é uma outra coisa que a gente tem que discutir mais. A insegurança jurídica não é boa, né? A gente precisa trabalhar isso um pouco melhor, discutir um pouco mais e criar aquele ambiente. Aí as pessoas vão ficar, né? As pessoas não estão saindo do Brasil, feito as pessoas imaginam, pela segurança física. Isso é ruim. Eu acho que elas saem mais pela insegurança do ambiente de negócio. Muito mais que pela segurança. Temos que trabalhar a segurança física? Temos. Mas precisamos dar uma segurança de negócio para que as pessoas queiram ficar e queiram arriscar. Eu sou neto de imigrantes. Meus avós saíram da Europa, tipo, uma parte de Portugal, outra parte da Itália, há 100 anos atrás, para vir para cá, porque lá era muito ruim. E aqui era a América que eles vinham descobrir. Precisamos voltar a fazer aqui a América. E eu acho que aqui, por exemplo, tem muito mais condições de ser uma América, aquela América antiga, do que Portugal e Itália, da onde meus avós vieram. Mas hoje lá está melhor que aqui. Vamos reverter, vamos organizar um ambiente de negócio para a gente voltar a ser aquele lugar que todo mundo quer. Legal. A Luísa, falando um pouco de Brasil global, a imagem do Brasil. Você trouxe até um vídeo para a gente aqui para mostrar... mas eu queria falar um pouquinho disso aí também. O que o Brasil precisa é ter planejamento estratégico a longo prazo. E as empresas também. Então, o Frederico traz uma expressão finito e infinito. Nós, do Magazine Luiza, somos uma empresa que, lógico, a gente olha o mercado, a minha família nunca tira dinheiro da companhia, mas nós temos um traçado infinito. Eu fui para a Roda Viva quando o Magazine valia uma nota. Perguntou, e aí, Luísa, o que é seu? Eu falei, isso é papel. O que importa é fluxo de caixa, é venda, é modernidade, é alternativa. Agora, você vê, uma empresa do interior, que nasceu no interior, eu falo porta, portão, faço questão, sou de Franca. Lá 70% é mineiro e 30% é paulista, porque é a última cidade de Minas. E a gente conseguiu, você vê, quando eu morava lá em Franca, eu brincava com o Samuel Clay. No intervalo do Jornal Nacional, tinha
fantástico, porque a Casa Bahia era o tempo inteiro. Então, você teve que... Eu ainda brincava, ô, Michel, dá um pouquinho para a gente, porque era muito difícil. De repente, quando entrou na Bolsa, a Americana era o auge, e que eu aprendi muito com a Americana, e tanto com a Bahia, a gente aprende com os dois. Mas o que eu quero dizer é que, quando você tem uma empresa de propósito, de finito, para mim, assim, fluxo de caixa e venda é muito importante. Fluxo de caixa quebra uma empresa muito rápida. Então, você vê, agora a empresa pegou 3 bilhões e pagou. A família foi lá e pôs dinheiro, porque nós queremos que a empresa dure. Então, o Brasil falta um plano. Você não está cansado, vocês todos? Ai, pagou a luz do palco. Eu tenho horror dos meus clientes estar pagando. Obrigada. Então, assim, na realidade, você não já escutou que a educação é a base de tudo? Há quantos anos? E nós temos o melhor sistema de saúde do mundo. Eu já estudei profundamente a Constituição, a gente não consegue. Então, assim, eu acho que as empresas têm que ser infinitas, os fundos têm que olhar empresas infinitas, que não são daqui agora, mas, por outro lado, eu insisti tanto, gente, que o não eu já tinha. Eu insisti tanto que eu falei que vocês tinham que sair um pouquinho mais para cima também. Uma empresa do interior, que nasceu no interior, fala porta, portão, mas uma empresa que, em 95, auditou seu balanço, uma empresa que, em 2001, chamou um banco para ficar com 50% do seu lucro financeiro. Na época, meus colegas não entendiam nada. Teve uma financeira que, na época, foi super importante, como é que eu ia ter capital de giro. Uma empresa que se moderniza todo dia, e é do Brasil, e é brasileira, e criou agora, nós criamos a primeira nuvem brasileira. Em 2001, o Frederico já foi para criar o site no Magazine Luiza, e vocês não sabem da maior. Nós temos a maior influenciadora do mundo, mais do que a Barbie. Vocês sabiam disso? Não, o povo que é financeiro me responde também. Não fica... Vocês sabiam disso ou não, gente? Sabia? Sabia ou não? Então, eu vou mostrar para vocês. Ele não queria que eu mostrasse, que não podia mostrar vídeo. Eu falei, deixa eu animar um pouquinho. A Lu é a maior influenciadora brasileira do mundo. Ela ganha da Barbie. Eu até quero construir uma casa para a Lu. Vocês vão ver que a gente alugou agora a Livraria Cultura, de 4.000 metros. Nós vamos resgatar toda a cultura. A loja física vai continuar, porque hoje qualquer montador nosso entra no mobile, de 4º ano primário. Ele tem um mobile para ir na casa do cliente. Hoje, o nosso vendedor tem mobile. Você compra em Belém e já entrega de lá. E eu vou mostrar para vocês. Vocês vão gostar, mas eu tive que convencer ele demais para mostrar esse vídeo. Querem ver ou não? Não foi difícil, não foi difícil. Foi difícil, sim, mas tudo bem. Mas ele é bonzinho. Posso mostrar ou não? Pode. Passa então, o vídeo aí, pessoal. Vocês vão gostar. Uma empresa brasileira. Vamos lá. Oi, pessoal! Hoje vou contar como me tornei a maior influenciadora virtual do mundo. Magalu, uma das maiores varejistas do Brasil, acredita que marcas devem se tornar criadoras de conteúdo para não competirem em desvantagem com criadores que se tornam marcas. Por isso, o Magalu transformou a Lu, sua assistente virtual, em sua influenciadora virtual. Tudo começou em 2003. O Magalu queria humanizar a experiência de compra no seu e-commerce e criou a personagem Tia Luísa, em homenagem à fundadora Luísa Trajano. Junto com a marca, ela também foi se atualizando ao longo dos anos, se tornando a cara da empresa e passou a se chamar Lu. De lá pra cá, o Magalu vem investindo em sua carreira, fazendo dela uma personalidade da cultura pop. Ela dançou em um clipe ao lado da Anitta. E o estoque das roupas usadas no vídeo acabaram rapidamente. Ela participou de um clipe em um mundo virtual com o DJ Alok. E todos os itens usados por ela esgotaram no Super App Magalu. Ela também apareceu em programas da TV, usando a mesma tecnologia de ponta do Fortnite. Ela foi contratada e criou conteúdo para as maiores marcas do mundo, sendo a primeira personalidade virtual a ser desenhada pelo ilustrador oficial da Red Bull. Ela roubou a cena no mundo fashion, a virar capa da revista Vogue e da Elle. Apareceu na Times Square e foi entrevistada pela Gabi, uma das jornalistas mais respeitadas do país. Medo eu tenho de
de ficar sem internet, né, Gabi? Ela também fez várias outras coisas incríveis. Inclusive dançar. Ela dançou muito. Seus números de alcance e engajamento são extraordinários. Ela não tem apenas seguidores, tem fãs que amam ela. E para fechar com chave de ouro, ou melhor, Leão ganhou um Leão de Ouro no Festival de Publicidade em Cannes. E em 2024, a Lu ganhou uma nova versão. L de milhões de pixels. Resolução em 16K. E os fãs adoraram. Mas a atualização não deu a ela só um rostinho bonito. Ela também recebeu uma tecnologia de ponta e com inteligência artificial vai ampliar ainda mais a sua presença e potencial de monetização para o Magalu. E já começou! Ih, errei o comercial. A Lu foi a grande estrela do Burger King para promover 2 Whopper por R$ 25. Mesmo sendo 100% digital, ela foi até o BK conferir um hambúrguer 100% de verdade. Foi a primeira vez em que a Lu apareceu na TV falando de outra marca. E o resultado não podia ter sido melhor. E com a nova tecnologia e inteligência artificial, a Lu já começou a participar ao vivo de eventos e estreou com a Luísa Helena Trajano no palco do Expo Magalu. E aí, já se atualizou? Levanta a mão aí, se atualizou na vida. Seu sucesso está trazendo um engajamento incrível para a marca em todas as redes sociais. Sabe dizer quem são? É a Magalu e o outro, não sei. Se tornando um ativo muito importante para a empresa. Legal, né, gente? E agora ela está fazendo propaganda, né? Ela fez agora de sanduíche, ela está fazendo para outros. Então, assim, esse é o Brasil, né? E são feitos por nós, são feitos pelos brasileiros e por alguém que pode estar de fora servindo, mas é brasileiro que está fazendo isso. É o Brasil, é o Magalu. Agora a gente acabou de fazer uma parceria com a China, né? Com Alibaba. A gente já desceu o aplicativo deles, já estão a semana que vem. Primeiro a gente foi fazer para pequena. A blusinha sem pagar imposto prejudicava, era micro e pequeno. Primeiro o IDV, junto com a gente, lutou para depois a gente fechar essa parceria e que vai ser tudo dentro do... Então, eles colocaram os produtos nossos nos aplicativos deles e nós já colocamos produtos no aplicativo, porque também você tem que estar com essa parceria para poder crescer também, mas dentro dos nossos princípios. Nós estamos há 26 anos, gente, entre as 5 melhores empresas para se trabalhar no Brasil e fora do Brasil, entre as 5 melhores empresas. Então, é uma empresa que tem o ISG forte já há muitos anos e é uma empresa brasileira, é uma empresa nossa, é uma empresa daqui e que procura ser cada vez mais consistente naquilo que faz. Então, é muito importante, como é vocês também. Quando você começou casa, quantas pessoas começaram, Rubens, e não deram certo? E hoje fazer uma casa a cada 2 minutos e meio é um orgulho para mim quando eu escuto isso, como brasileira, né? Como é de carne também, né? A maior empresa de carne do mundo. Então, assim, é muito bom isso para a gente. O nosso tempo esgotou, mas eu queria rapidamente que vocês, cada um, mandasse uma mensagem para quem está assistindo e depois para quem vai assistir esse painel, principalmente para o empreendedor brasileiro. O que vocês poderiam falar para ele? Ô, Sambrana, eu tenho 68 anos, né? E tenho 9 netos. E a gente acredita no Brasil, muito, né? Eu acho que nós temos uma obrigação, nós não viemos nesse mundo a passeio. Nós temos que deixar todos nós temos que deixar um legado, qualquer que seja ele.
um bom exemplo, uma forma de ser. Nós temos que deixar um legado. E eu vejo o seguinte, nós não podemos deixar de lutar. Nós sabemos, nós falamos aqui de acertos e defeitos, certo e errado, né? Nós temos que potencializar o certo. Não podemos deixar de potencializar o certo. Ver as avenidas que o Brasil tem para dar certo. Nós temos várias avenidas para dar certo, mas também temos que tentar melhorar o que está ruim. E mais uma vez, o que está ruim a gente mais ou menos sabe. A Luísa falou um negócio de planejamento estratégico, concordo 100%. O Brasil tem que ter um planejamento estratégico, mas dentro desse planejamento estratégico, ele só será feito se a gente conseguir tirar alguns vícios de nascença que a gente tem desde a fundação do Brasil, né? O Brasil, quando você compara os Estados Unidos com o Brasil, né, que foram fundados mais ou menos na mesma época, como é que eles estavam... Quando a família real veio para o Brasil, os Estados Unidos estavam 200 anos na nossa frente já. Exatamente por causa disso. Então, nós temos que trabalhar muito isso. A gente sabe onde é que está o problema, né? Então, precisamos parar de brigar entre a gente, unir a nação, ter projetos coletivos em prol da nação, que é em prol de todos, e trabalhar com afinco. E parar com aquelas coisas que não levam a nada. Tem muita coisa no Brasil que fica quer discussão, mas totalmente improdutivo, não interessa a ninguém. Nós temos que lutar por aquilo que interessa a todos, que é a construção de uma nação. Então, parece simples, mas não é, mas precisamos chegar lá. E você, Luísa? Eu acho que, assim, se eu fosse poder ser presidente do Brasil, uma das coisas que eu mais faria no começo era unir num projeto de fazer acontecer rapidamente. Nós temos todos os diagnósticos, mas a gente não tem foco no fazer acontecer. Eu acho que isso é muito importante. E um exemplo muito bom desse é o IDV. Quando a gente começou, a gente descobriu que o varejo não tinha força no Brasil há 20 anos numa NRF. E a gente, como é que nós vamos juntar se a gente tem 5 concorrentes no mesmo quarteirão vendendo a mesma coisa para o mesmo cliente? Então, a gente arrumou crenças que não nos limitou disso. Nós não tínhamos, na época, nem secretário do Comércio, no Comércio e Indústria, no Ministério do Comércio e Indústria. Hoje, eles não fazem nenhum governo sem procurar o IDV, porque a proposta é estar junto. Então, isso que ele falou, a gente unir imediatamente... A gente tinha que pôr um ataque contra a burocracia, porque o país ia ganhar no PIB, ele ia ganhar nas despesas, mais de 3%, 4% se fizesse isso. Então, acho que tirar a burocracia... A área de imóvel tem 10% de despesa de burocracia. Nós devemos ter 3%, ou 4%, ou 5%. O Rubens também deve ter um X, 10% vocês, que não vão para lugar nenhum. Então, eram essas duas coisas. Eu acho que a união, a valorização e melhorar a autoestima, né? E eu quero, com isso, te cumprimentar. Um evento, todos vocês, um evento que eu sei que você está fazendo pela primeira vez, com só 2 painéis, com painéis de alto nível, De vez em quando, você deixa passar um filminho para agradar o povo aí, né, gente? Para quebrar um pouco. Só a mulher pode quebrar isso, né? Aí, ó, tá vendo? Falei para você que ia dar ibope. Então, assim, e dizer que nós, do Magazine Luiza, acreditamos muito no Brasil, nós temos um compromisso com o país. Nós cantamos o hino nacional há 26 anos, toda segunda-feira, nas nossas 1.500 unidades. E não é um compromisso de otimismo bobo, é um compromisso de quem faz acontecer. Isso que eu acho importante, e está trabalhando para a empresa durar 100, 120 anos. Você vê, a minha tia e meu tio faleceu, eles não tinham filho. Eles deixaram, está no nosso site com o investidor, tudo pronto para os próximos 40 anos, não teve um problema. Nós temos, então, pensar que as coisas têm que ser infinitas e têm que ser passadas. Fizemos uma passagem do Marcelo, meu, para o Frederico e a equipe, que ninguém... Aliás, eu sou mais convidada para falar sobre governança. Como é que passa? O Rubens fez para os filhos dele, espetacular. Então, pensar que as coisas têm que ser planejadas, bem feitas, mas tem que fazer acontecer, tem que pagar preço. Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer. E o país é maravilhoso, gente. Pode acreditar nisso, é um país maravilhoso. Fizemos a melhor Olimpíada do mundo.
Não. A melhor foi feita agora em Paris, porque eles quebraram todas as regras, as crenças do Comitê Olímpico Internacional. Eu fui vice-presidente. E falei, então... Mas daí um pouquinho a gente não conseguiu trazer turismo. O turismo é o que... Quem tem coisa de turismo é a Tieco. É o que mais rende. Olha como Portugal foi refeita, a Espanha agora não está... O turismo, a gente não consegue ter um plano de turista para trazer turismo que dá dinheiro. Portugal era um país de 15 milhões de habitantes, que recebe 20, 25 milhões. Nós estamos recebendo 6 milhões há muito tempo só. Então, assim, temos que pensar que temos muita coisa para fazer, mas temos que nos unir, sociedade civil, empresários, empresas, empreendedor. Tem empreendedor maravilhoso para o país e que está aqui lutando com inflação, com juros 14, está aqui firme. É isso, mas parabéns para vocês. Obrigado. Foi um evento muito bem feito, muito legal. Parabéns. Obrigada. Comprem no Magazine Luiza, por favor. Se for mal atendido, eu tenho uma linha direta com o cliente, minhas redes são abertas para isso, porque o cliente, como falaram agora mesmo, e o capital de giro é muito importante. Obrigada, gente. Obrigado, gente. Fala para comprar casa para os seus funcionários também, porque o funcionário precisa de casa, Rubens. Vende suas casas. Eu acho que aí, já que a Luiza abriu a linha, vamos comprar um apartamento da MRV também. Aí, ó, tá vendo? Obrigada, viu?